Queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento. É chamado de Domingo Gaudete. Nós já fizemos um caminho. Primeira vela, nós vimos sobre a vigilância. Foi o primeiro tema do primeiro domingo. O segundo domingo, domingo passado, foi a conversão. A conversão de João, que vem com uma voz forte que grita no deserto: convertei-vos e crede no Evangelho. E hoje a terceira vela, a alegria. A alegria ela é representada na igreja desde que a igreja nasceu. Aqui é interessante a gente lembrar de um fato, de uma coisa. A cor rosa não é uma cor gay. A cor rosa foi criada na igreja desde que nasceu. Ela significa duas coisas. Ela significa a junção de duas outras cores, a cor roxa com a cor branca, que simbolizam duas faces de uma mesma moeda. A cor roxa significa a penitência, a vigilância, a conversão, o sofrimento, a perda, a cruz, a morte. É tudo isso que nós vivemos nos tempos fortes, nos tempos roxos. E o branco, a cor branca, que não está aqui na coroa do Advento, mas nós vamos vivê-la intensamente no dia do Natal, ela simboliza o contrário de tudo isso. Significa a alegria, a vida, a festa, a luz eterna. Significa o Espírito de Deus, a vida para sempre, aquilo que não muda, que não se acaba, aquilo que é para sempre. Então a junção dessas duas faces, o sofrimento e a alegria, as duas coisas, a vida eterna. Elas representam, na verdade, a vida de cada um de nós. E hoje a liturgia nos chama a nos alegrarmos, Alegrai-vos, diz o Senhor. A primeira antífona da missa de hoje é justamente isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos repito, alegrai-vos porque o Senhor está próximo. Alegrar, mas alegrar de quê? Por quê? Se a gente for fazer uma análise assim na nossa vida de uma forma mais real, a gente vai ver que a vida da gente é uma grande tragédia. E não tem muita coisa para a gente se alegrar, se a gente olhar só para a gente. A gente vai ver que a maioria dos nossos planos, ou quase todos, foram frustrados. A gente olha no espelho e fala assim: eu não estou no peso ideal. A gente olha para a pessoa com a qual se casou e diz assim: não foi esse traste que eu sonhei quando eu pensei em casar, A gente vai lá na casa lotérica, joga na Mega Sena querendo ganhar e nunca ganha. A gente quer manter a nossa saúde, mas vira e mexe tem um trocinho que a gente tem que resolver. Todos os nossos sonhos não se realizaram, pelo menos a maioria deles. É raro quando você pega uma pessoa que diz assim: eu realizei tudo o que eu sonhei. Nunca adoeci, nunca envelheci, nunca apareceu uma ruga no meu rosto, Nunca engordei 1 grama, tá tudo certinho na minha vida, casei com a pessoa que eu queria, tenho os filhos que eu queria, eles fazem o que eu quero, tudo que eu quero. Não existe isso, essa pessoa não existe. Mas o Senhor então está nos chamando para que alegria, afinal de contas? Senhor, eu vou me alegrar com o quê? Isso sem falar nas pessoas que ainda têm problemas fisiológicos, tem problemas de depressão, que tem que tomar remédio, está sempre na tristeza, no fundo do poço, aquela coisa, e tem que ir ao psiquiatra, tem que fazer um monte de coisa, mesmo assim não consegue, sempre tristeza, tristeza, tristeza. Senhor, eu vou me alegrar com o quê? A alegria, ela é quando nós tiramos o olhar de nós e olhamos para Deus. O Carlo Acutis, que é beatificado, santinho, querido, ele dizia exatamente isso. O que é a depressão? A depressão é um olhar voltado para si. E o que é a alegria? É um olhar voltado para Deus. Enquanto nós olhamos para nós o tempo inteiro, nós vemos as imperfeições e as frustrações e a tristeza tomar conta do nosso coração. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para Deus, fica diferente as coisas. Por exemplo,
Quando nós olhamos para a criação, a perfeição de Deus, olhamos para as flores, todas elas muito bem feitas, pintadas com cores extraordinárias, que nenhum artista seria capaz de reproduzir exatamente aquilo. A água na sua perfeição, as montanhas, os vales, a terra, os sistemas, as coisas que funcionam de forma autônoma, que tem uma vida própria. O nosso próprio corpo humano, com seus vários sistemas, né? A nossa estrutura óssea, a estrutura circulatória, a estrutura isso, tudo aquilo perfeitamente, as células que fazem os seus trabalhos de uma forma perfeita, todas as coisas funcionam direitinho. Se nós tivéssemos o dom da sabedoria, nós falaríamos como São Boaventura, que olhava para a criação, ele saía era para contemplar, entrava em êxtase, olhava para as flores e dizia: eu adoraria beijar a mão daquele que te criou. E a alegria dele era contemplar Deus nas coisas criadas, e ele passava horas e horas meditando e contemplando e dizendo: olha como Deus é perfeito. E esta era a alegria dele. A alegria de nós olharmos para o passado e vermos o quanto Deus foi bom. Deus criou o universo na sua perfeição. Deus criou os povos, criou um povo específico, o povo de Israel. Aquele povo ele amou com uma forma especial. Deu àquele povo a lei, deu as tribos, deu os profetas, deu Jesus para nascer daquela nação, daquele povo. E em Jesus na cruz está toda a redenção. Todos os nossos pecados foram lavados na cruz de Cristo. E aí nós ainda olhamos para a igreja santa e também falha, pecadora, mas uma igreja extraordinária que sobrevive há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Uma igreja que nos dá a Eucaristia, que nos dá o sacramento, que nos dá os grandes heróis, os nossos santos, pessoas que são capazes de dar a vida por causa de Cristo, que foram corajosas, valorosas, viveram a fortaleza de uma forma extraordinária durante toda a sua vida. Olhamos para ela, para a beleza, para a sua liturgia, para as suas coisas grandiosas. Olhamos para tudo isso e dizemos: como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Quando tiramos o nosso olhar e olhamos para o passado e vemos, alguns de nós passaram por dificuldades na vida quando éramos crianças, passamos fome, dificuldade, não tinha nada da modernidade que existe hoje, nossos pais eram severos, passamos por tantas situações, mas olhamos para a nossa vida hoje e dizemos: nós passamos por tudo isso, estamos aqui. Outros enfrentaram situações terríveis, passaram pelo câncer, pela doença, pela perda, né? Perderam o esposo, perderam a esposa, perderam os filhos, perderam os pais, perderam os amigos, perderam o trabalho, perderam uma série de coisas, mas mesmo assim diz: olha como Deus me sustentou e aqui eu estou de pé, porque Deus é bom. A alegria de olhar para o passado com um olhar diferente, e não ficar se lamentando, se maldizendo: poxa vida, por que Deus fez eu passar por isso? Porque não tem porquê. Tenho Deus me fez passar e estou aqui. Esse é o primeiro olhar de alegria que nós temos que ter. Este é o olhar que o povo da Bíblia tinha. A Virgem Maria, quando tanto ela quanto todos os outros judeus pegavam os textos dos salmos e rezavam e cantavam, eles cantavam a fidelidade de Deus. Deus sempre foi fiel, Ele sempre foi bom, e não tem como negar isso. A bondade de Deus, Deus nos sustentou. Ele fez de Jerusalém a cidade mais importante do universo. Elas olham e cantam a beleza do passado. Mas também tem uma alegria que nós devemos encontrar, que é a alegria do futuro. Olharmos para o futuro e ver o céu como a fonte da nossa felicidade. Assim como o livro do Apocalipse diz: naquele dia, quando descer a Jerusalém celeste do alto, lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, nem morte, nem dor, nem vazio, nem nada disso. Nós seremos felizes para sempre. Foi isso que o Senhor disse no Evangelho: eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vós. A
A vida não é este vale de lágrimas que nós estamos vivendo agora. Esse vale de lágrimas faz parte do processo. Mas você vai ver, quando chegar lá em cima, que as cortinas se abrirem, você vai ver o mosaico completo, todas as peças encaixadas, os pontos luminosos e os pontos escuros da vida. Todos eles foram necessários para formar a grande imagem do corpo de Cristo, da face amorosa de Jesus. Então a liturgia vem justamente nos falar sobre isso. Alegrai-vos. Alegre-se porque Deus foi bom. Alegre-se porque Deus é bom. E alegre-se porque Ele será melhor ainda. E basta continuar fiel e você vai ver a fidelidade de Deus, o quanto Deus é bom. Precisamos lutar todos os dias da nossa vida para não se deixar levar pela tristeza, pela depressão, por este olhar voltado para nós mesmos, que olhamos no espelho e ficamos olhando, nossa, nasceu mais uma ruga, meu Deus, mais um cabelo branco, olha meu cinto, pulei mais um buraquinho no cinto, né? Meu Deus, fiz mais um aniversário. Fica nessa loucura. Para com isso. Olhe para a cruz de Cristo, olhe para Ele. Olhe para Ele como a fonte da felicidade, mesmo na desgraça. Santa Felicidade Perpétua, duas santas impressionantes do primeiro século. As duas estavam na prisão. Uma era a patroa e a outra a escrava. E uma delas, chamada Felicidade, estava dando à luz, gritando com dores, um parto terrível dentro da cadeia em Roma. O carrasco passa por elas e diz assim: hoje você está gritando desse jeito, eu quero ver amanhã quando você estiver lá no Coliseu. E ela disse: hoje sou eu que grito, no Coliseu será o Cristo. E de fato, o pai de Felicidade chegava na prisão com um bebezinho no colo e dizia: minha filha, renuncie a Jesus Cristo, volta para casa cuidar do seu marido e dos seus filhos. Ela já tinha 2 filhos, não tinha 20 anos ainda. Volta para casa cuidar da sua família. Ela dizia: eu não posso voltar para casa cuidar da minha família. Mas por que, minha filha? Você é louca? Ela diz: eu não posso renunciar à única fonte de felicidade da minha alma, que é Cristo. Pare de olhar para você, olhe para Deus. Ele sim pode te fazer feliz. Este mundo passa, não vale nada. Um dia tudo isso acabará. Aqueles que encontraram a felicidade em Deus subirão para Jerusalém celeste. Aqueles que buscaram a felicidade em si mesmo, nas coisas do mundo, afundarão no inferno. Cuidado.